Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso 12º vídeo, né? 11º vídeo, perdão. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11 do livro do Apocalipse, né? Então, bem-vindo a todos que estão chegando aí agora na live. Lembrando, né, que esse vídeo mais tarde vai ficar salvo aqui no meu canal no YouTube, então procure lá Daniel De Luca. Aproveite para se inscrever no canal, né, acessar o sininho lá para que você fique por dentro dos próximos vídeos. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Né? Nós paramos aí num interlúdio no último capítulo, capítulo 10, e hoje a gente vai falar algumas coisas bem interessantes. Lembrando que o intuito não é ser plenamente exaustivo, eu não vou falar de todos os detalhes, não é essa a direção que a gente tem nos vídeos, mas que a gente possa ter um panorama um pouco mais geral, ou talvez para muitas pessoas vai ser o primeiro contato delas com o livro. Então é importante pelo menos entender o básico de tudo, e depois mais tarde a gente vai, talvez num segundo momento, ou numa segunda leitura, num estudo futuro, não sei, quem sabe falar exatamente de todos os detalhes, tá legal? Então quero reforçar, né, que você se inscreva lá no canal do YouTube, e esse vídeo mais tarde fica salvo aqui no meu IGTV e também no meu canal do YouTube lá. Tá legal? Então boa noite a todos. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, assista lá para que você possa ter um panorama um pouco mais completo e uma visão melhor, né, que é mais interessante do que de repente cair de paraquedas hoje e tentar acompanhar tudo que nós estamos falando. Tem muita coisa, talvez você tenha dúvidas, mas já foram respondidas nos vídeos anteriores, então vale a pena dar uma conferida lá, tá legal? Então hoje a gente vai falar aí do capítulo 11 do livro do Apocalipse. E aqui, novamente, nós temos um interlúdio, uma pausa entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, tá? A gente viu isso no vídeo passado, a gente vai continuar hoje. Eu quero já começar a leitura para a gente ir falando algumas coisas bem legais aqui. Então, papel, caneta na mão, Bíblia na mão. Acompanhe a leitura aqui comigo, capítulo 11 de Apocalipse, verso 1. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Só lembrando, gente, aí embaixo da sua tela tem um aviãozinho, pega esse aviãozinho e envia para os seus amigos aí, para eles estarem conosco aqui nessa live, tá legal? Continuando, verso 2: Contudo, não consideres o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Tem muitos modos de compreender esse texto aqui. Eu quero me ater àquela que eu penso que é a linha mais tranquila e mais coesa com o restante de tudo aquilo que a gente já falou, tá? Mas no capítulo 11 aqui, João ele recebe uma ordem para que ele estivesse medindo o santuário e o altar do templo, né? Gente, lógico que isso aqui não é o altar físico, porque este altar e o templo foram destruídos no ano 70 depois de Cristo. Há quem diga que talvez seja uma menção a um terceiro templo, mas esse terceiro templo não há base para que ele... uma base bíblica para que a gente possa acreditar que um terceiro templo vai ser construído, tá? Então aqui, como o livro é simbólico, obviamente esse templo não é simbólico, né? Pela Bíblia e por outras inferências de outros textos, como, por exemplo, se quiser anotar aí, 1 Coríntios 3,16, 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 6, verso 16 e Efésios 2,21, este templo, né, este santuário aqui, ele tem um sentido de igreja, tá? E a medir, aqui essa palavra medir tem o sentido de preservar. Então, veja que aquilo que não é medido, aquilo que não é preservado, é entregue aos gentios, é o que fala o texto 2, o versículo 2. Então aqui novamente, amados, nós temos uma reafirmação de Deus dizendo, olha, que eu vou cuidar da igreja. Então esta medida que João recebe a ordem, e este templo que ele mede não é um templo físico, é um templo espiritual composto pelos crentes que estarão vivos neste tempo aqui, e eles serão, a mensagem é que eles serão preservados, tá? Preservados
de muitas coisas que estão acontecendo e que vão ainda de fato acontecer. Tá legal? E é interessante porque este templo, né, ele é entregue, este período do templo e fora do templo é entregue aos gentios, e aí a gente vê aqui os 42 meses. Esses 42 meses é uma medida de tempo que vai aparecer em vários locais aqui no livro do Apocalipse. Algumas vezes, esses 42 meses eles vão estar sendo descritos como 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Tem uma linha que fala que aqui são os 7 anos da tribulação. Eu já não sou dessa linha. Penso que este número também é simbólico e representa todo o período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então aquilo que nós conhecemos como milênio, e que fala lá em Apocalipse 20, novamente, não são 1000 anos literais, não são. Novamente, essa maneira da literatura aqui, do livro do Apocalipse, de falar deste período de tempo como 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são rótulos que falam do mesmo período temporal. Como é um livro que é simbólico e não literal, nós não temos aqui 3 anos e meio ou 7 anos, por exemplo, por assim dizer, mas fala de um tempo que compõe todo o período da história cristã, da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda de Jesus. Se a gente relembrar um pouquinho os textos e os vídeos anteriores, né, quando nós falamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse, lembrando que o primeiro cavaleiro que saiu para vencer, ele tinha um arco, né? Ele não era Jesus, aquele cavaleiro não é Jesus, não é a besta, nós já falamos sobre isso, mas ele é o Evangelho. Então, é o poder do Evangelho que não encontra barreiras, e esta oferta do Evangelho é para todas as nações, né? No entanto, vai chegar um tempo em que esta oferta vai acabar e o tempo da destruição ele vai acontecer, tá legal? Então este período de tempo é simbolizado aqui então por esses 1260 dias, 3 anos e meio e assim por diante, né? No entanto, o próprio livro do Apocalipse fala de uma divisão nesse tempo e de uma abreviação, né? Ou seja, Deus vai, durante este tempo entre a primeira e a segunda vinda, Deus vai agir, e não só vai agir, ele vai abreviar estes dias, tá? Nós podemos dizer que esta divisão não é uma divisão exatamente igual entre as metades, tá? É como se houvesse uma primeira grande divisão, que é o período de tempo onde o evangelho está sendo pregado, e uma divisão pequena no final, menor, exatamente porque ela foi abreviada, tá? Abreviada. Essa primeira metade é a metade onde o evangelho está em expansão, onde a igreja está plena, cumprindo a sua missão de pregar o evangelho a todas as pessoas, né? Mas, no entanto, nós vemos que esse período final, onde a oferta do evangelho ela vai ser cortada, é um período de tempo menor. É um período de tempo que de fato foi abreviada. Abreviada por causa de quem? Por causa dos eleitos. A gente vai voltar a isso um pouquinho mais para frente, mas eu quero ler contigo. Olha como a missão da igreja é descrita aqui em outras palavras, tá? E a gente vai entrar aí nas 2 testemunhas, é muito legal isso aqui. Mas eu quero ler contigo aqui do verso 3 até o verso 14. É um bloco de versículos que fala a mesma coisa, tá? Tá falando do mesmo evento. Vamos ler juntos? Apocalipse 11, versículo 3 diz assim: Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de profetizarem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Olha os 1260 dias aí. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém lhes causar algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra as suas vidas. Estes homens têm capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Quando eles tiverem, então, concluído o testemunho que devem pregar, ou seja, acabar o tempo da pregação, a besta que surge do abismo os atacará
prevalecendo contra eles e os ferirá de morte. Presta atenção nesse texto. Quando as duas testemunhas terminarem o período determinado de pregação, a besta vai surgir. A besta que vai surgir vai atacar essas duas testemunhas e vai feri-las de morte. Verso 8, seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, e da mesma forma foi onde foi crucificado o seu Senhor. Aqui, obviamente, ele aponta para Jerusalém. Durante 3 dias e meio, diante de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Olha aí, no verso 9, os 3 dias e meio. Então, 1260 dias, período de tempo onde as duas testemunhas estavam pregando, e agora 3 dias e meio, os povos da terra celebrarão, né, esta morte das duas testemunhas. Né? Olha em verso 10, os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão, mandando presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois dos 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito de vida e eles tornaram a ficar de pé. E um enorme pavor tomou conta de todos os que viram. Então eles ouviram uma grave voz que projetava dos céus e lhes ordenou: subi vós para cá. E eles elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as observaram atônitos. Naquele momento houve grande terremoto, e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus. E assim transcorreu o 2º dos ais, e o 3º virá, e aí vai ser ali na última trombeta sem demora. Agora a pergunta é, quem são essas duas testemunhas? O texto diz, né, que eles profetizaram aí por 1260 dias, e depois ficaram mortos por 3 dias e meio. Então dá uma ideia de abreviação. 3 dias e meio é muito menor do que 1260 dias. Agora, Jesus ele fala sobre esse tempo que vai ser abreviado. Mateus 24, 22, lá no seu discurso escatológico, Jesus diz assim, olha, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa da humanidade, não. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus fala sobre estes dias que foram abreviados. E novamente, 1260 dias com 3 dias e meio. Né? Aqui dá uma figura, os 1260, de um período de tempo muito maior do que os 3 dias e meio. Esses 1260 dias, eu já falei anteriormente, é o período de tempo entre as duas vindas de Jesus. E esses 3 dias e meio fala apenas do período final, onde de fato o anticristo vai se levantar e muitas coisas vão acontecer. A gente vai falar isso em detalhes nos próximos vídeos. Agora a pergunta é, quem são essas duas testemunhas? Muitos dizem, né, que são Moisés e Elias, né? Mas eu creio, penso, e para mim fica uma coisa muito clara, quando eu olho para essas duas testemunhas e vejo que elas simbolizam novamente a igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ambas as igrejas, né, tinham esta missão de, diante do Senhor, estarem diante de Deus e proclamarem esta palavra. Né? Eles são chamados ali de candelabro ou de oliveira, lembrando que candelabro lá no capítulo 1 já foi usado como figura para descrever a própria igreja, se você bem lembra disso, se não veja lá o vídeo número 2 que eu falo do capítulo 1. Porque duas testemunhas, né? Exatamente, lembra que eu mandava de 2 em 2, né? Essas figuras de Moisés e Elias, né? E eles, durante muito tempo, eles pregaram uma mensagem dura, uma mensagem que o mundo odiou, e eu quero que você faça uma conexão com aquilo que acontece com os dias de hoje, né? Dentro de tudo que é politicamente correto e incorreto, dentro de vídeos nas redes sociais, que se você falar de fato como é o evangelho, você vai ser censurado. Né? Se você der nome aos pecados aí nas redes sociais, você vai ser censurado, o vídeo vai ser banido, porque o mundo odeia toda a questão ou toda a mensagem do evangelho. Então, durante muito tempo, essas testemunhas vão estar pregando.
nada vai poder impedir esta pregação. Né? E a gente vê ali que eles falam de trancar os céus, de descer fogo dos céus. Nada mais é, gente, do que símbolo de uma igreja que ora e de um Deus que responde às orações. Então aqui a mensagem é que esta igreja que está pregando, uma mensagem que o mundo odeia, mas uma mensagem que o mundo nada pode fazer contra ela, durante aquele primeiro período de tempo extenso. Uma mensagem e de uma igreja que está de pé diante de Deus como um candelabro que transmite a luz do Evangelho, e de uma igreja que ora, e simbolicamente o texto fala aqui do fogo que desce do céu, ele fala do céu que está trancado debaixo da oração dessas testemunhas, mas nada mais é de uma mensagem muito clara de um Deus que responde às orações do seu povo. Tá legal? Só que, no entanto, essas duas testemunhas vai chegar um tempo determinado, no final desses 1260 dias, mas vai chegar aos 3 dias e meio, onde mais tarde a besta vai se levantar, perseguir a igreja e vai derrotar a igreja. Estes 3 dias e meio exatamente correspondem à tribulação, corresponde à última semana de dias, né? Corresponde àquele período final onde a igreja passará pela tribulação e sofrerá os efeitos da perseguição. A gente viu um pouco disso já quando nós falamos dos selos e das trombetas, né? Quando algumas consequências das trombetas e principalmente dos selos, eles vão atingir toda a terra. Porque algumas coisas vão acontecer com os cristãos e outras os cristãos serão... não vai acontecer com eles, né? Serão preservados. A gente viu no vídeo anterior, eu falei sobre isso, daquela liberação daquelas figuras demoníacas, né? Com corpo de gafanhoto, caudas de escorpião, rosto terrível. Queria afligir exatamente os homens e esses homens não iriam se arrepender dos seus pecados. Ou seja, certos flagelos, eles vão atingir todos aqueles que não nasceram de novo e não são crentes em Cristo Jesus. Quando eu digo crentes, é que tem a fé verdadeira. Crente de mentira vai passar um aperto aqui porque vai ver que sua fé nunca foi uma fé de verdade, foi um oba-oba. Mas alguns desses flagelos, no entanto, ao invés de serem impedidos de atacar os cristãos, eles vão atacar todas as pessoas. Mas no final, e exatamente aqui neste período menor de tempo, o anticristo vai ter poder para perseguir e para vencer a igreja, né? Então, nós vemos que, e aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, aqueles que não estiverem a marca da besta vão ser mortos, gente, mortos, né? Satanás, ele foi preso por um tempo, mas lá no final do Apocalipse, final do Apocalipse, está certo? Ali no capítulo 20, mais ou menos, fala que Satanás vai ser o quê? Solto, ou seja, um período de grande perseguição, um período de tribulação tremenda sobre a igreja, né? Então veja, ainda que a igreja é vitoriosa, porque a vitória dela e a pátria dela não é esta terra, não é este mundo, não é esse sistema político, nossa vitória e tudo que nós temos está preservado em Cristo e no novo céus e na nova terra. No entanto, ela vai passar sim por tribulação, vai passar por perseguição. E a pergunta que vale se fazer é se você que está me ouvindo agora, seja no YouTube ou seja aqui pelo Instagram, você está preparado para isso? Aquilo que você tem ouvido aí nos púlpitos da sua igreja tem te preparado para isso aqui? Será que aquilo que o seu pastor te fala, prega, te prepara para estes tempos de perseguição que certamente vão chegar? Quando que vão chegar? Eu não sei. Nós não sabemos, mas eles vão chegar. E a pergunta é, será que nós estaremos preparados para isso? Quero que você pense sobre isso. E ali no finalzinho daquele texto que eu li, fala que as 2 testemunhas mortas ressuscitarão e subirão aos céus. Gente, isso é uma menção muito clara ao que Paulo fala lá em 1 Coríntios sobre o arrebatamento da igreja, né? Então veja, ainda que a igreja, aos olhos do mundo, e eles celebram, né, quando os cristãos eles são martirizados, quando os cristãos são expostos à vergonha, quando a fé cristã é ridicularizada, né? Então você não pode falar, por exemplo, nas redes sociais de certas orientações sexuais que você é taxado de alguma coisa muito ruim. Mas se você debochar da fé cristã, tá tudo bem. Tá tudo bem.
Exatamente porque o mundo celebra tudo que é o anticristo. Por que isso é celebrado? Porque o espírito do anticristo ele já opera nos filhos da perdição. O próprio João fala isso. Mesmo João aí que escreveu o livro do Apocalipse. Então veja, Satanás ele vai ser solto novamente, né? E aí no período final, e aí Jesus fala que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, exatamente no momento crítico, no final, aí acontece o final de todas as coisas e a igreja é arrebatada. Então esse aqui é uma segunda descrição, tá? Não só de toda a história da humanidade toda a história de tempo entre a primeira e segunda vinda de Jesus e a pregação vitoriosa do Evangelho, mais a grande perseguição para a igreja no final dos tempos. Esse texto ele ensina que aquilo que nós já falamos, lembra quando João come o livrinho, a mensagem profética, que ela era doce e amarga? Então aqui novamente nós ressaltamos, o texto bíblico ressalta a mensagem de que o Evangelho ele é doce porque ele traz Jesus, traz a vida eterna, mas ele é amargo porque ele vai atrair a oposição do inimigo. Nós aprendemos aqui que está reservado para a época final da história da humanidade e o período final da dispensação cristã ou da missão da igreja, né? Que vai ser um período de sofrimento, é um período de muita perseguição exatamente próximo ao final de todas as coisas. Tanto que Jesus fala, olha, se aqueles dias finais, quando o anticristo se levantar, a besta se levantar, não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Então, por misericórdia e amor a nós, e sabendo da nossa fraqueza, aqueles dias serão abreviados, ainda que a igreja esteja debaixo de uma proteção divina, ainda que a igreja espiritualmente esteja intocada, né? E Jesus fala sobre isso, olha, não tema aquele que pode matar o seu corpo, mas tema aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma, né? Então, ainda debaixo de tudo isso, a igreja é enviada para testemunhar e pregar o evangelho. Aí nós temos este símbolo desses dois profetas, nessa mensagem profética, que é a própria pregação do evangelho, né? E eles deveriam ter esta missão de pregar esta mensagem durante esses 1260 dias, ou seja, durante o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E neste tempo final, né, que nós vamos começar a falar agora, um pouco mais para frente, nos próximos capítulos aí do livro de Apocalipse, nós vamos ver que essa besta vai surgir, ela vai perseguir a igreja e vai se alegrar, vai matar no sentido de derrotar exatamente a igreja, porque a igreja vai acabar com a missão dela, e quando a igreja acabar com a missão dela, acontece o final de todas as coisas, né? Então, uma mensagem muito clara de um Deus que sustenta o seu povo para suportar todo o sofrimento que vai acontecer ainda no final dos tempos, e já acontece hoje. Sempre que a igreja prega o evangelho verdadeiro, os homens odeiam a mensagem, né? Então, a igreja, eu falava disso já há muito tempo, ela nunca vai ser amiga deste mundo, nunca vai ser. A relevância dela é pregar o evangelho, a relevância dela não é ser amigo do político A, do político B ou do político C e outras coisas desse ponto, tá legal? E aí no restante do capítulo 11, nós vamos ver agora uma descrição do final dos tempos. Preste atenção nisso, porque aqui vai ser tocada a sétima trombeta. Lembrando que Jesus fala dessa sétima trombeta lá em Mateus 24, tá? É a mesma trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios 15, e a sétima trombeta, vocês vão ver aqui, que é uma descrição do final dos tempos. E aí depois, como o livro do Apocalipse, ele continua, a história vai ser recontada novamente com outros detalhes. Mas olha aqui como tem uma figura, uma linguagem assim, bem de final de todas as coisas. Presta atenção nisso. E a gente vai ler do 15 ao 19, tá? Então, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Bem parecido com o que Paulo fala em 1 Coríntios, que no final de tudo Deus entregaria o reino ao Pai e Deus seria tudo em todos, né? Olha lá, verso 16. Os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono
A gente já falou isso lá no vídeo 3 ou 4. Diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, verso 17, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, porém chegou a tua ira. Olha aí a descrição do dia do final de tudo, né? A tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Verso 19. E então, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Né? É interessante a arca da aliança que se perdeu, né? Entre o primeiro e o segundo templo, houve um período de tempo que ela se perdeu, e ela está lá com Deus no santuário nos céus. E aqui nós vemos uma descrição do final de todas as coisas, porque fala aqui no verso 18, ó, chegou a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Quando que todos os mortos serão julgados? No final dos tempos, né? No final dos tempos. Então aqui nós vemos Jesus em toda a sua justiça, glória, exercendo agora o seu julgamento sobre toda a humanidade e punindo aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Aqui nós temos mais uma descrição do final de todas as coisas, tá? Aqui o mundo acabou, gente. Vamos falando assim no português bem claro, aqui o mundo acabou. Mas novamente a mensagem do livro continua, porque mais detalhes vão ser dados agora de toda essa questão da primeira vinda de Jesus, esse período entre a primeira e a segunda, e exatamente os eventos que vão acontecer ali naqueles dias abreviados, no final daquela semana ou naquele tempo, né, muito próximo onde o anticristo vai surgir, o falso profeta vai surgir, e o texto de Apocalipse vai estar falando isso um pouquinho mais para frente. Né? Na realidade agora, amados, nós vamos entrar capítulos 12 a 14, e nós vamos ver bem certinho como o livro do Apocalipse mostra a identidade do Império Romano e a perseguição feita pelo Império aos cristãos. E aí a gente vai ver uma mensagem muito, muito, muito relevante, principalmente para os cristãos que estavam lendo o livro do Apocalipse lá naquela época, em torno do ano 100, e vivendo efetivamente boa parte da mensagem que esse livro fala. Tá legal, pessoal? Este é o nosso comentário hoje do capítulo 11, nós encerramos por aqui, né? Falamos aí novamente de um outro interlúdio nos céus, a descrição da mensagem da igreja, muito relevante nesse período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, uma igreja vitoriosa, uma mensagem que é odiada pelo mundo, uma igreja que se posiciona diante de Deus como um candelabro, e as suas orações são ouvidas por Deus e Deus as responde. Mas vai chegar um tempo onde mais tarde o anticristo, o falso profeta vão surgir, vão perseguir, vão vencer a igreja, mas nesse tempo final de grande perseguição, esses dias serão abreviados. O próprio Jesus fala isso em Mateus 24, e então vai acontecer o fim de todas as coisas com o toque da sétima trombeta. Tá legal, gente? Espero que vocês estejam conseguindo montar esse quebra-cabeças aí nas suas mentes, né? Aproveito para pedir para que você se inscreva aí no nosso canal no YouTube, ative as notificações dos próximos vídeos também. E estou tentando ser o mais simples possível para que você possa ter esse quebra-cabeças montado na sua mente. E ao final dos nossos vídeos, você possa ver a beleza deste livro misterioso, mas um livro que é uma revelação. O próprio livro se intitula assim, né? A revelação de Jesus Cristo para os seus servos. Se você é servo de Jesus, este livro é uma revelação do próprio Jesus para a sua vida. Tá legal? Quero agradecer a presença de todos que estiveram na nossa live. Bem provável que a gente volte com o capítulo 12 na quinta-feira às 22 horas. Eu vou estar avisando por aqui se de fato a gente vai fazer esse próximo vídeo na quinta-feira. Aviso vocês aí, tá legal? Mais tarde esse vídeo vai estar disponível aqui no meu IGTV também. E lá no meu canal no YouTube, né? Peço novamente, espalhe estes vídeos aí para quem você conhece, que queira aprender mais sobre o assunto. Perguntas a gente pode fazer para mim no direct também, mas lembrando que a ideia é ser o mais simples possível. Eu não quero enrolar muito,
porque se enrolar muito detalhe, a gente se perde e não chega ao final nunca, e chega pior do que começou, entendendo menos ainda, tá? Então a ideia é a gente caminhar dessa forma um pouco mais simples, eu dar o panorama geral do que é a mensagem principal de cada capítulo, e aí vocês próprios, né, revendo os vídeos, vão montando o seu próprio quebra-cabeça na sua mente aí, eu acho que vai ser muito legal. Gente, obrigado pelo feedback de vocês, fico bem feliz que vocês estejam aí nos acompanhando nessa mensagem tão atual para os dias de hoje, né? Acho tão legal quando a gente vê uma mensagem como essa que fala que quando a gente ora, Deus, Ele responde mesmo, né? Então nunca perca fé nisso, tá legal, gente? Fico por aqui, agradeço mais uma vez a presença de todos, daqui a pouquinho o vídeo vai estar aqui no meu IGTV, amanhã ou depois eu já devo lançar lá no YouTube também, você pode acompanhar e rever quantas vezes for necessário, tá legal, gente? Beijo no coração, obrigado pelo seu tempo, Deus abençoe, se Deus quiser, na quinta-feira estaremos novamente aqui juntos para entrar de fato no capítulo 12 e aprender sobre a questão da identidade do Império Romano, e aí a gente vai começar a abrir caminho para aprender sobre a besta, sobre quem é o falso profeta, sobre o sistema religioso corrupto, que infelizmente tem entrado em muitos púlpitos nos dias de hoje, e o Deus não tem sido mais o Deus, mas tem sido o dinheiro ou qualquer outra coisa menos o Evangelho de Jesus. Tá legal? É um discurso mais duro que está vindo pela frente, então eu quero que você se prepare-se para tudo que nós vamos falar, porque tem muita coisa para falar e não vou dar nome aos bois, mas eu vou falar muita coisa aqui e minha oração é que Deus abra os seus olhos em muitas coisas, como abriu os meus também um dia e tem aberto hoje também, tá legal? Gente, obrigado pelo carinho de todos, forte abraço e até quinta-feira. Tchau, tchau.